Nosso amado Pai Celestial, querido Senhor Jesus Cristo, que nos olha nesta hora, que conhece cada um de nós desde antes da fundação do mundo, que viu todas as coisas e assim mesmo nos elegeu, sabendo que não temos coisas que somente nos abonam, nos aprova, mas temos coisas que também nos desaprova. Pela sua graça, seu amor, o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Senhor, estamos aqui nesta noite, reunidos, viemos para Te adorar. Cada um deixou a sua casa, seus afazeres, trabalhos às vezes pela metade, sem fazer, atividades interrompidas, para que possa estar reunidos nessa noite com os seus irmãos, adorar ao Senhor e ser abençoado por Ele. Senhor Jesus, nos dê uma bênção a cada um nesta noite. Pedimos em Teu nome e agradecemos. Amém. Boa noite em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar o corinho nesta noite feliz, neste santo lugar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é leal, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Novamente, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Você crê assim? Diga amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá. Também as nossas igrejas, através da internet, cidade de Agudos, de Ourinhos, Lençóis Paulista. Deus abençoe também demais irmãos conosco, famílias. O irmão Daniel Macedo e família em Tupã, irmão Ayrton Moreira em Jaú, irmão Josafá Terezinho Pardinho, irmã Rosa e irmão Clóvis, Pederneiras, irmão Wilson Sartori e família em Botucatu, irmã Márcia e família em Botucatu, a irmã Daiane em Piraju, irmão João Moreira e irmã Romilda em Jaú, irmão Elias, irmã Jéssica e Sofia em Óleo, irmão Wilson em São Miguel do Araguaia, Goiás, irmã Zelma e o irmão Moacir em Curitiba, Paraná,
Bom Salvador Amaneus em Piraju, Irmã Maria Bueno Estevam, Óleo, Irmã Adriane e família em Avaré, estivemos ontem em Avaré. A Irmã Abigail em Bauru, Irmão Valdir e a Irmã Senise Andrade em Avaré. Irmã Débora, Irmã Michele em Birarema, Irmão Alexandre Sartori e família em Botucatu, Irmão Carlos, Irmã Pâmela e a Irmã Dina em Pardim. Deus abençoe todos vocês. Permitindo o Senhor, amanhã estaremos em Botucatu, sexta-feira estaremos em Agudos, sábado estaremos em Ourinhos, domingo pela manhã aqui em Bauru, domingo à noite ceia em Lençóis Paulista. Semana que vem é a semana de encontro, já lemos, né, a carta, convite. Deus mais uma vez, né, pedimos que Deus abençoe mais este encontro. Nós estamos falando dessa mensagem, Paulo, sobre a vida de Paulo, não só de Paulo, mas de Moisés, de José, um prisioneiro. O profeta baseia essa escritura em Filemão, capítulo 1, na primeira parte, quando Paulo diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E nós estaremos escorrendo o final desta mensagem, e que ela possa ter servido durante todos esses cultos de quarta-feira de bênção para todos nós. E ficou bem claro nesta mensagem o irmão Brana abordando o comportamento de Paulo, de Moisés, de José, falando sobre eles terem seus próprios pensamentos, terem ambições e serem egoístas, precisarem ser treinados, ter experiências. Mas no final desta mensagem, ainda o profeta ora para que as pessoas se rendam. E ele dá ênfase na palavra ambição. Então, nesta noite, pode ser, dependendo da sua fé, do seu interesse, a libertação das suas ambições erradas. Ambições erradas estão ligadas a pensamentos errados, pensamentos próprios. Às vezes é bom também, mas é contrário à palavra de Deus. A ambição é um forte desejo de poder ou riquezas, de honras, de glórias, de cobiça. É um anseio veemente de alcançar o objetivo, de obter sucesso, aspiração e pretensão. Então, se você tem sido assaltado por isso, moços, moças, homens, mulheres, meia-idade, velhos, ministros, diáconos, crê então na libertação da sua ambição. Paulo foi liberto, José foi liberto, Moisés foi liberto. E essas coisas deixaram eles, porém eles tiveram que passar por treinamentos severos, que é difícil
mudar a pessoa. Somente o oleiro tem poder sobre o barro. Vamos crer que Ele nos ajudará mais uma vez. Vamos ficar de pé. Lemos o livro de Hebreus, em seu capítulo 11, versículos 23 ao 26. Após o culto, eu preciso de uma reunião com a diretoria da igreja, os que estão aqui, e a administração, principalmente. Tratarmos de assunto do aluguel do local para o encontro em junho. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Olha você que lá Cristo já estava no Velho Testamento, não Jesus, né? Cristo é a teofania de Jesus. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? Tire os olhos das suas ambições, tire os olhos dos seus próprios pensamentos, olha para a recompensa. Amém? Pode assentar. O profeta diz para nós aqui no parágrafo 58, voltando só um pouquinho: Moisés tornou-se um prisioneiro. Confessou que nem mesmo sabia falar. Enquanto estava no Egito, era muito poderoso, né? Finalmente, quando Deus o tomou em sua mão, onde ele só podia se mover onde Deus o movia, onde ele lhe disse a palavra, ele soube que era a palavra, então ele se submeteu à palavra. E o Espírito Santo ali, Deus, prendeu a Moisés à vontade de Deus. Tornou-se um prisioneiro. E é isso que Deus está fazendo, procurando por prisioneiros. Mas a sua prisão é o jugo do amor. Sua prisão é uma proteção. Agora, note que Moisés, no 176, indo para o final, Moisés tinha poder para prender os príncipes de Faraó à vontade, enquanto estava lá no Egito. Se ele dissesse: se disseres a este monte, mova-te, ele tinha poder para prender os príncipes de Faraó, quer fosse diáconos, ou presbíteros,
ou fosse os representantes de Estado, ou o que fosse, ele podia fazer isso conforme sua própria palavra, conforme lhe agradava. Amém, glória a Deus. Diz o profeta, agora nós verificamos que ele se tornou prisioneiro de Deus, de prisioneiro do mundo, de prisioneiro do mundo, ele se tornou prisioneiro de Deus. Você sabe, se você é um prisioneiro, você não pode ir onde você quer, você não pode fazer o que você deseja, você nem mesmo pode se vestir do jeito que você quer. Você está preso nos aguilhões do amor de Cristo, e lá Ele estabelece para você os seus limites, seus direitos. Amém? É simples entender isso. Paulo da mesma maneira, Moisés da mesma maneira, de prisioneiro do seu próprio pensamento. Então, que você possa ter nessa noite uma libertação. Se tem alguém me ouvindo aqui em Agudos, em Ourinhos, Lençóis Paulista, não fui falar do óleo, né? Mas eu creio que também estão conectados. Talvez falando para pessoas que são presas de seus pensamentos, que as ambições vêm dos pensamentos. Então Moisés, da mesma maneira, de prisioneiro do seu próprio pensamento. Tem pessoas que sofrem a vida inteira porque está preso num pensamento. Chega até a ser uma psicose, chega até a ser, por exemplo, uma neurose, chega a ser uma patologia. Não tem psicose pior quando a pessoa bota na cabeça que tem que ser pastor. Isso é uma psicose das piores que existe. Botar a mão na arca sem ser chamado. Que nessa noite, se tem alguém assim, você possa ser liberto desses pensamentos. Moisés, da mesma maneira, de prisioneiro dos seus pensamentos a prisioneiros de Deus. Quando saiu, ele tinha o poder de Deus. E quando se tornou Paulo, quando o velho pensamento de Moisés, ele o rendeu, ele tinha um pensamento, ele sabia que ele era o libertador, ele tinha um pensamento de como que ele seria o libertador, segundo a cabeça dele. Quando o velho pensamento de Moisés se rendeu, se despiu dele, ele se tornou um prisioneiro da palavra de Cristo. Só podia se mover. Ou o irmão disse: Cristo? Sim, Cristo. Foi aonde nós lemos. Ele teve por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que aquelas do Egito. Assim ele foi o prisioneiro de Cristo, exatamente como Paulo. Lembre-se, todos os 3 profetas, está vendo? E eles tiveram de ser despidos de seu próprio pensamento. Então, quem sabe, estou falando para pessoas, se você estiver interessado nessa noite,
Na oração final do profeta, você vai ser despido dos seus pensamentos e deixar de muita psicose que acompanha você a vida inteira às vezes, hein? Tem gente que assim, bota na cabeça que vai ser alguma coisa e passa a vida inteira querendo ser aquilo. Isso é diferente de persistência. A persistência está ligada à vontade de Deus. Depois que você conhece a vontade de Deus, você pode ser persistente nela. Mas para conhecê-la, então nós lembramos agora que ele tinha poder de prender, conforme a sua própria palavra. Tinha poder de soltar, conforme a sua própria palavra. Ele podia dizer, Moisés era poderoso, eu solto em nome do meu rei, amém. Faraó fez de José seu filho. Paulo, com esse poder, o que Paulo fez com todo aquele poder de seminário religioso? Participou da morte de Estevão. O que Moisés fez com toda aquela inteligência dele? Matou um egípcio. Por isso que a Bíblia diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Essa Bíblia que está aqui em cima do púlpito, está escrito aqui, a palavra diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos. É só você conferir na sua, aqui na sua casa, tem nada a ver com tabernáculo. Agora não tem nada a ver com William Branham. William Branham pregou a Bíblia, é a Bíblia que está falando. Confiança que nós temos no ministério de William Branham é porque ele pregou a Bíblia como ela é. É claro que a maioria das pessoas do mundo não gostam da pregação da Bíblia como ela é, porque a Bíblia veio para a minoria, sempre foi. Não vos preocupeis, ó pequeno rebanho. Mas Moisés tinha esse poder. Solta, prende. Faraó só era maior do que José no trono. Paulo tinha cartas na mão para perseguir os cristãos. Carta. Pegava, mandava açoitar. Mas tome a história de José. Tome a história de Paulo, tome a história de Moisés, medite nela, liberte-se das suas ambições, dos seus pensamentos próprios, sem ter que passar por aquilo que eles passaram. Porque tem uma coisa, o eleito que tem que passar por uma porta, ele não cabe lá, ele vai ter que passar, nem que foi esfolando, mas que vai passar, vai. Paulo diz aos Efésios que nós fomos predestinados, irmãos, nós fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E onde é que está essa santidade nossa? Onde é que está essa santidade do homem, do moço? Onde é que está essa santidade da moça, da mulher? Na Bíblia. Não era no tabernáculo. Na Bíblia. Cristo torna seus prisioneiros de amor, seus filhos. Protege. Como a galinha que aprisiona os pintainhos debaixo da asa.
e ele lhes dá poder, a mesma coisa que ele tinha, São João 14:12. Aquele que crê em mim, veja, também fará as obras que eu faço, e até mesmo mais do que esta fará. Agora, o prisioneiro do amor de Cristo recebe poderes do Rei, o qual é Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando desceu nessa dimensão, em outras palavras, ele pôde dizer assim: só faço aquilo que o Pai manda, porque estou prisioneiro dele também. Sou prisioneiro dele. Pega a tua cama, levante e anda. E ali ficou centenas e centenas de pessoas doentes, ele só curou um. Só faço o que o Pai manda. Nesse mesmo raciocínio, estou prisioneiro a ele. Você viu o que é cristianismo? Entendeu, irmão, o que é liberdade? Entendeu, irmão, o que é liberdade? A liberdade perfeita é dentro dos limites de Deus. E em verdade vos digo, se disseres a este monte, mova-te, e não duvidares em seu coração, mas crede que se fará o que disseres, vós tereis o que disseste. Se estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, se estiverdes sob o meu jugo, se estiverdes sob os meus jugo, porque ele e a palavra são a mesma coisa. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê? Se estiverdes em mim, não aqui e ali, estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedir o que quiseres, ou dizeis o que quiseres, isto vos será feito. Ele tinha poder. Note, antes de sair ele teve que ser tirado. Moisés, depois que passou pela sarça ardente, antes dele sair, ele teve que ser tirado e barbeado. Algumas coisas tiveram que ser cortadas antes que ele pudesse ir ao encontro do seu rei. Está vendo? Deus algumas vezes tira seu povo assim e corta alguma das suas próprias vontades. Mostra-lhes que não podem fazer simplesmente o que querem. Você sabe o que quero dizer? Eles não estão em liberdade de fazer o que querem. Então não é a igreja, o pastor que é exigente, legalista, não é. O cristianismo é assim. Antes que pudesse chegar ao pleno poder e ser escravo por amor de Cristo, eles têm de ser barbeados, então apresentados. Algumas vezes ele os leva para o deserto para fazer isso, para barbeá-los. Então os faz sair, os ungidos, para cumprir o propósito que ele lhes ordenou ser. Está vendo o que quer dizer? Irmãos, estamos no tempo do fim. Você crê assim? Lembre-se, em todas as outras épocas, o que ele fez? Ele sempre teve que tomar um homem e torná-lo um prisioneiro seu, deixar que lhe é próprio, deixar o que lhe é próprio. Ele teve que deixar tudo que sabia. Paulo fez isso, Moisés fez isso. Esquecer todos os seus treinamentos, tudo, toda a bagagem denominacional, para conhecer a vontade de Deus e seguir a Deus. Uma vez eu ouvi o testemunho de uma mulher que tinha sido curada de câncer. Em gratidão a Deus, ela tornou-se uma pastora.
Olha, Deus me curou de câncer, tal, e agora, em gratidão a Deus, eu sou uma pastora. Mas quem disse que Deus esperava essa gratidão dela? O que Deus espera de nós está aqui na sua palavra. As pessoas pensam que servir a Deus tem que ser pastor. Pastora, nem se fala então, né? Paulo repreendeu isto. Não aprovou isto. O profeta não aprovou e nós não aprovamos. A Bíblia não aprova. É melhor nós resistirmos os pensamentos contrários à Bíblia e não resistir o Espírito Santo. Deixar tudo, esquecer todos os seus treinamentos. Ele não pode seguir nada que o homem tenha a fazer e Deus ao mesmo tempo. São contrários demais um ao outro. Você não pode estar indo para o leste e para o oeste ao mesmo tempo. Não pode estar indo para a direita ou para a esquerda ao mesmo tempo. Não pode estar fazendo certo ou errado ao mesmo tempo. Não pode estar seguindo o homem e Deus ao mesmo tempo. Não, Senhor. Ou você está seguindo a Deus ou seguindo o homem. Nós não estamos seguindo William Branham, como nós estaríamos seguindo o Moisés, o Paulo, o José. Sim, estaríamos seguindo porque era um líder, era um homem usado por Deus, mas por causa da palavra, por causa da mensagem. Porque Moisés encontrou com a coluna de fogo, Paulo encontrou com a coluna de fogo, William Branham encontrou com a coluna de fogo. Não foi seminário. Estamos falando de fatos. Não me importa que qualquer um diga, até o que eu mesmo venha dizer. Se não combina com a palavra, você fica com a palavra. Escute, estamos no tempo do fim. E eu diria isto com reverência e respeito, enquanto os últimos minutos estão passando. Veja, o que Deus, em minha opinião, fará e tem de fazer, e fará nesse último dia, é encontrar uma ferramenta para a ceifa. Precisa de uma ferramenta para a ceifa. E a ferramenta para a ceifa é diferente da ferramenta que plantou. Ele tem de encontrar uma ferramenta para debulhar a eira. Qualquer fazendeiro, quando vai à sua ceifa, tem que ter uma ferramenta com que fazê-lo. Certamente ele tem de ter uma foice afiada ou algo assim, algum instrumento para debulhar o grão, e a seara está madura. Não se corta o trigo ou o arroz com enxadão. Enxadão é para plantar, enxada é para plantar. Não se colhe o trigo, não se colhe o arroz com o bico do arado. Tem uma colhedeira. Foi importante o bico do arado? Foi. Fez um risco certo, botou a semente. Deus, toma-nos em tua mão, faze-nos escravo do teu amor, usa-nos como ferramentas para dar compreensão a esta pecaminosa. Ministros, é para isso, para ser como ferramentas na mão de Deus e dar compreensão a essa terra pecaminosa e amaldiçoada em que estamos vivendo hoje, e mostrar para eles que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quanto a mim, Deus, permita-me ser um prisioneiro. O profeta desejando agora. Você deseja também? Então diga comigo:
Quanto a mim, Deus, permita-me ser um prisioneiro. Amém. Se todos meus irmãos me desprezarem, você já experimentou isso? Mas pode experimentar. Talvez não, mas talvez sim. Se todos meus irmãos me desprezarem, se todos meus amigos me desprezarem, você já experimentou isso? Não? Talvez precise, vai experimentar. Todos os meus amigos me desprezarem, mas mesmo assim eu quero ser prisioneiro de Jesus Cristo, de sua palavra, de modo que esteja preso à sua palavra, pelo Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele disse que seriam feitas. Quero ser prisioneiro de Jesus Cristo. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Gostaria de saber esta noite, diz o profeta, com a cabeça inclinada, se essa ambição que temos em ser alguma outra coisa, ou talvez de algo que pensamos que seja uma coisa egoísta, gostaria de saber se não poderíamos simplesmente pôr isso de lado. Então agora, vocês que estão me ouvindo e me vendo, não daria para você colocar estas suas ambições, colocar esses seus pensamentos de lado? Não dá para fazer isso? Gostaria de saber se algum jovem aqui esta noite olha em volta, diz: eu vou ser quando crescer, eu vou ser isso assim e assim. Gostaria de saber se você poderia sentir a vontade de Deus mover-se em sua vida e dizer: não, minhas ambições estão perdidas agora. Nos últimos dias o Espírito Santo tem falado comigo e eu quero me render a Deus, ser um instrumento de trabalho desses últimos dias. Teria algum jovem pensando assim? Ou então alguma jovem que possa ter ambição de ter o caráter de dama fina, ou talvez de ser uma bela miss, ou está se apresentando como tal, né? Se vestindo como tal, ou talvez ser uma bela miss, talvez algum dia fazer de Hollywood sua carreira. Gostaria de saber se você não estaria disposta agora a submeter sua ambição à presença de Deus e de sua palavra, ouvir o chamado de Deus em sua própria vida. Deus sabe quem você é. Irmãos e irmãs, moços e moças, Deus sabe quem você é. Desde antes da fundação do mundo, Ele sabia quem você seria, o que você estaria fazendo. Gostaria de saber se haveria um ministro por perto, ou um servo, um obreiro, ou algum lugar na igreja. Eu só venho aqui de vez em quando e não conheço um terço das pessoas sentadas aqui esta noite, desse punhadinho que está aqui. Porque a gente, né? Também tinha lá, punhadinho. Gostaria de saber se haveria tal pessoa que você estaria disposto a dizer: um ministro agora. Ele quer orar para um ministro agora, para ministros. E nesse caso, eu me coloco nessa condição de me incluir nesta oração do profeta. Não importa o que alguém diga,
Eu sou escravo de Deus agora. Eu vou pregar sua palavra, independente do que acontecer. Não me importa o que se a minha organização me expulsar, ainda assim vou permanecer com essa palavra. Eu vou fazer isso. Minha vontade é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a minha vontade. Vou ser um prisioneiro de Jesus Cristo por sua graça e ajuda, e eu o farei. Amém. Pense nisto enquanto estamos com a cabeça inclinada. Quantos têm esta ambição esta noite? Você ergueria a mão? Essa é a minha também. Você gostaria de ter esta ambição de Deus, de ser um prisioneiro de Cristo? Você gostaria de erguer a sua mão? Tudo entregarei. Com a cabeça inclinada agora, lentamente, enquanto considera isto agora, enquanto ora. Tudo entregarei. O profeta canta o coro, e nós temos cantado esse coro. Não me lembro de ter lido ele no final da mensagem, mas temos cantado muito ele. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você é realmente sincero nisso? Você que cantou, você que levantou a mão, você realmente é sincero nisso? Em querer abrir a mão dos seus pensamentos, das suas ambições? Quero ser um prisioneiro. Toma-me, Senhor. Leva-me à casa do oleiro esta noite. Quebra-me completamente. Molda-me novamente aqui embaixo. Você deseja isto? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Pai Celestial, enquanto o cântico continua a ser tocado, achei isto muito proveitoso nesse momento, interromper o cântico e falasse contigo só por um momento, enquanto as pessoas estão pensando. Tudo entregarei. Sua ambição, seus pensamentos, seus projetos, suas atitudes, tudo entregarei. Pai, que façamos isto como se essa fosse a última oportunidade de fazê-lo, que venhamos com sinceridade, venhamos à mesa do Senhor, por assim dizer, com vestes lavadas, almas lavadas, vontades lavadas, ambições lavadas, para nos rendermos. E que Deus tome sua palavra, pondo-nos sob o jugo dela, a palavra de Deus, e que o Espírito Santo nos tome agora, quando ouvimos o jugo bater em torno dos nossos corações. Desta noite em diante, eu o tomo pela sua palavra. Agora não tenho seu próprio pensamento. Pense os pensamentos, pense os meus pensamentos, com letra maiúscula. Pense os meus pensamentos, pense a minha vontade. Eu o conduzirei
Deus concede que isto seja uma experiência para cada um de nós. Estes jovens sentados aqui, marido e mulher, alguns que virão a ser marido e mulher, há homens mais velhos sentados aqui que são ministros, têm estado ao longo da estrada, e Senhor, aqui está o irmão Neville, estamos chegando ao topo da escada. Nossos dias estão sendo contados agora, nossos passos são dados com mais cuidado do que dávamos. Nós observamos onde pisamos, não somos de andar tão seguro fisicamente falando como éramos outrora, mas Senhor, ao vermos que a vida mortal está se desvanecendo e nenhum dos nossos passos são seguros sem que Tu tomes a nossa mão, agora, Deus, peço que nos tomes, toma nosso coração e nossa vontade em Tua própria mão e faz que nos tornemos prisioneiros essa noite, prisioneiros da palavra de Cristo, que vivamos vidas piedosas aqui, que essas mulheres, essas jovens, estes jovens, rapazes e moças, entreguem a sua vida ao Senhor, e que a ambição deles se torne a ambição de servir a Jesus Cristo, e que nós tornemos prisioneiro de sua divina graça e vontade. Conceda, Senhor. Isto é tudo que sei fazer, Senhor. Estas pequenas palavras fora de ordem, eu confio que Tu as juntarás corretamente, porque está quente aqui, as pessoas querem ouvir, mas está realmente quente, e muitas têm que ir para casa e trabalhar cedo, mas que essas sementes simplesmente fiquem depositadas no coração delas, um prisioneiro, que vão para casa e diga à esposa, quando eles, antes de se apartarem para se ajoelharem e orar, esta tarde ou esta noite ao lado da cama, olhem um para o outro e diga, querida, que me diz isso esta noite? Será que realmente nos tornamos prisioneiros de Cristo e da sua vontade, ou operamos através da nossa própria vontade? Que homens e mulheres jovens por toda parte, especialmente aqueles que ouviram a mensagem esta noite, faça essa mesma pergunta: estou disposto a me tornar um prisioneiro, renunciando à minha própria vida? Aquele que salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder sua vida por amor de mim achá-la. Pai, nós sabemos que isto é tornar-se Teu prisioneiro, perder nossas próprias ambições, nossos próprios desejos, para achar os Teus. Então temos vida eterna. Conceda, Senhor. A única coisa que sei é entregar isto agora em Tua mão, e que isto se torne frutífero, produza grandes ferramentas para a ceifa do último dia. Homens e mulheres, meninos e meninas que se entreguem à completa vontade de Deus e se tornem prisioneiros de Jesus Cristo, do seu amor, algemados com grilhões de amor divino a Cristo. Pedimos no nome dEle. Tudo entrega. Vamos ficar de pé? Tudo entregarei, tudo entregarei, se por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Digamos isso novamente agora, com os olhos fechados e as mãos erguidas. Tudo entregarei, cantem. Tudo entregarei.
se inclinarmos a cabeça e antes que o cântico de despedida leva tu consigo o nome de Jesus seja cantado, vou pedir, então, esqueço o nome, esqueço-me o seu nome, a irmã que testificou acerca da visão da escuridão, encobrindo e que foi curada. Então você creia que você pode também receber o que essa irmã recebeu. Esta escuridão de enfermidade estava sobre você ser dissipada. Veja, lembre-se, olhando para trás, o véu se havia ido. Sua fé fez isto. Ó irmão, por favor, despede-nos em oração, peça as bênçãos de Deus sobre nós. Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe até aqui em paz, leva-nos em paz para os nossos lares. Com essas palavras, guardados com essas palavras, que possamos estar presos neste amor divino, nesses guilhões do amor divino, e que esta mensagem possa cair como semente no coração das pessoas e dar frutos. Que haja bênção, libertação e vitória. Ó Deus, despede-nos em paz para os nossos lares, guardados e abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, diga a Deus que te abençoe, que esta mensagem, você que acompanhou, você que ouviu essas quartas-feiras, que esse selo desta noite possa ser o selo na sua vida. Deus abençoe aí em Campinas, irmão Aloysio, irmã Luísa, irmão Paulo e irmã Zoraide em Botucatu, irmão Otávio e família em Lençóis Paulista, irmã Isabel Santana aqui em Bauru. Boa noite a todos em nome de Jesus Cristo. Os irmãos da diretoria não esqueçam, viu? Também a administração.